prazer receber, né, esse grande ícone da música cristã brasileira. Prazer é todo meu, rapaz, pode crer. Então, pessoal, para o pessoal que está nos assistindo, que está nos vendo, nós começamos agora a live com o Paulo César, esse grande integrante aqui do Grupo Logos, do antigo Grupo Elos. Nós vamos ter uma noite de perguntas, respostas, histórias e também de louvor e adoração. Com certeza. E a gente quer começar, Paulo, até para quem não tem muito detalhes, para você falar um pouco do estado de saúde da sua querida esposa, falar como começou esse processo com ela e que estágio que ela está hoje. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, aí, meu boa noite para todo mundo aí, o pessoal realmente mandando os recadinhos aí e tudo. E, Paulo, também dizer que é um prazer estar nessa live contigo, né? Você é um camarada que eu tenho acompanhado já há algum tempo, especialmente por causa dos eventos lá no Nordeste, né, em Campina Grande. Sim. Sempre é muito bom a gente se encontrar, ficar mesmo lá no mesmo hotel e tudo mais, e é muito bom isso aí. Amém. Sobre Nilma, há mais de um mês atrás, ela teve um infarto. Ela sentiu uma dor no braço, e aí levei ao hospital, e quando chegou lá, na primeira vez, passaram alguma medicação, alguma coisa e tal, mas creio que foi mais para tirar a dor e tal. Então, mas aí no outro dia, ela continuou com o braço doendo, eu levei de novo. Aí quando chegou lá, eles realmente fizeram alguns exames e tal, e constataram que era problema cardíaco. Ela precisaria ser submetida a uma cirurgia, mas exatamente por causa da questão do tratamento oncológico que ela faz, né? Então, que ela fazia, então ela tinha terminado há pouco tempo de tomar a última quimioterapia, então ela teve que esperar um pouquinho para ficar em condições de fazer a cirurgia. Aí acabou fazendo a cirurgia foi além do que se estava pensando, os próprios cirurgiões me disseram isso, porque ela acabou colocando 2 pontes safenas, colocou uma válvula mitral e colocou também um balão, né? E tudo isso levou aí mais de 7 horas na mesa de operação. Então foi uma cirurgia complicada. Quando eu fui falar com os médicos, eles acabaram de sair da sala de cirurgia, eles disseram para mim, olha, o senhor é o marido dela? Eu digo que sou. Então, olha, nós vamos jogo aberto aqui. O estado dela, a cirurgia foi muito além do que aquilo que nós estávamos esperando que fosse pelos exames. Então, ela realmente é uma situação complicada, tá bom? Nós estamos avisando e tal. Então, eu, evidentemente, tomei um choque, não é? Mas ela foi para a UTI, e daí ela não saiu mais da UTI, ela continuou na UTI até hoje. Isso já tem bastante tempo, eu estou mandando os boletins informativos todos os dias e tal. E é uma luta, tem sido uma luta muito grande. Ela tem resistido esse tempo todo, e não tem sido fácil, não. Mas hoje, por exemplo, no boletim que eu mandei, eu a chamei, falei com ela, já tinha dias que não dava nenhum tipo de sinal, mas aí ela abriu os olhos, olhou para mim e tal, e quando eu falei com ela alguma coisa, ela consentiu, então eu tive a nítida certeza, né? Eu tive a certeza de que ela estava entendendo. E o médico me disse, o estado dela é estável, né? Nós estamos aqui tentando tirar umas medicações que são muito fortes e tal, mas em suma o organismo dela precisa ter uma reação, né? Nós estamos fazendo o possível aqui para ela, então, acordar e acordar bem para poder, né? Então, Paulo, a luta é essa, sabe? Nós estamos nessa constância de oração, muita gente no Brasil inteiro, fora do Brasil, orando por Nilma,
a gente não podia imaginar o quanto as pessoas gostam da gente, admiram, né? E é uma coisa verdadeira, estão orando mesmo, sabe? Ainda agora mesmo eu estava assistindo uma live de João Alexandre e o Estênio, e eles estavam lá, eles falando, nós vamos terminar a live orando por Nilma, e várias pessoas, o Sérgio Lopes, o Clauber, e tantas pessoas que têm acompanhado bem de perto, assim, através da internet também. Então, eu estou feliz, porque eu creio que o Senhor é soberano sobre todas as circunstâncias e Ele pode reverter qualquer quadro, não é? Mas nós andamos segundo a vontade dEle. E hoje, quando eu ia lá dentro do meu carro para o hospital, eu estava dizendo, Senhor, o Senhor conhece o desejo do meu coração, eu sou um marido. Eu sou um marido que amo a minha esposa, sinto a casa vazia sem ela, mas também sou um homem crente, também Amém. Sou um homem que teme ao Senhor, e eu sei que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, seja ela qual for, entenda eu ou não. Glória a Deus. De modo que, então, o meu coração está sendo tratado pelo Senhor, muito bem tratado pela palavra, pelo Senhor, e eu estou trabalhando direto aqui em casa, né? Não posso viajar, mas estou compondo. Hoje mesmo acabei de compor uma música e eu estou muito feliz, né? Pelo consolo que o Senhor vai me dando através da sua palavra. Glória a Deus. E é muito importante falar isso, porque às vezes alguns irmãos cristãos têm dificuldade de lidar com o sofrimento, né? Eles entendem que Deus só quer sempre o melhor, e o melhor que eu digo é só saúde, prosperidade. Não, às vezes o cristão tem que lidar com a dor, a doença e até a morte, né? Com certeza. E quando a gente tem um entendimento assim, nós descansamos, não é, Paulo? Com certeza. Isso faz toda a diferença, Paulo. Isso faz toda a diferença porque a gente, por nós mesmos, nós não conseguimos, nós não temos força suficiente. Nós desesperamos, né? Então, mas o Senhor vem com a sua palavra, com os hinos, com as pregações, né? Tem sido para mim, eu não sei para as outras pessoas, mas eu acredito que tem sido assim uma coisa maravilhosa esse tempo. Por quê? É um tempo de clausura, mas é um tempo onde a gente tem mais tempo com Deus, com a palavra, em oração, em ouvir as outras pessoas pregando. Já ouvi você várias vezes, eu confesso. Não era assim antes, porque não estava viajando o tempo inteiro, não tinha como. Mas eu tenho ouvido, quase todos os dias eu estou ouvindo, sabe? E várias outras pessoas que Deus tem usado e tal, e isso é muito edificante, isso constrói a nossa vida. Né? Amém. Glória a Deus. Amém. Mas a nossa oração e o nosso desejo é que também a irmã volte à sua rotina, volte a estar do lado do querido irmão. Mas se não for essa a vontade de Deus, seja qual for, ela é boa, agradável e perfeita. Com certeza, com certeza. Agora, irmão Paulo, uma dúvida que muita gente tem, né, muitos seguidores, não vou dizer fãs, vou dizer seguidores, admiradores, irmãos em Cristo. Como você iniciou na música, você descobriu que tinha talento para compor e para tocar? Você pode dizer que tipo de instrumento você toca, quando você começou a se interessar pela música, e depois esse dom maravilhoso que é o dom de compor. Diga para nós. Paulo, é o seguinte, eu desde menino, eu escrevo música, escrevo canções. Eu toco violão, mas eu tenho vergonha de tocar em público, então eu uso o violão só para compor. Olha! E eu continuo estudando, né, procurando aprender mais alguma coisa e tal, mas eu escrevo desde menino. Só que houve uma mudança muito grande. Meu pai era músico, né? Então ele que me ensinou os primeiros acordes no violão e tal. Então, mas depois da conversão, a conversão aconteceu com 21 anos. Eu fui criado na igreja desde menino, e quando o Senhor converteu meu coração, então a música tomou para mim uma dimensão
diferente da que eu tinha até então. Eu tinha agora alguma coisa que eu precisava compartilhar e onde a música seria o instrumento que Deus usaria para isso. Eu comecei a encarar isso como uma responsabilidade muito grande. Mas bem no começo, eu me lembro que quando eu fui para o seminário, eu tive o convívio, assim, as pessoas queriam que eu cantasse, queriam que eu... E eu nunca tinha... Eu cantava assim na igreja e tal, né? Mas aí as pessoas queriam que eu cantasse e tudo mais. E eu comecei a sentir, não como presunção ou algo assim, mas eu comecei a sentir que as pessoas gostavam, queriam ouvir. E eu comecei a sentir segurança, certeza de que isso seria um instrumento que Deus usaria, não é? Então comecei a compor e a compor canções que tinham a ver exatamente com essa nova vida em Cristo, com as doutrinas que eu estava aprendendo e todas essas vivências, né, cristãs, eu tinha que colocar através da música que eu estava fazendo. Então, quando me converti, quando o Senhor converteu o meu coração, eu tinha 21 anos. Então, isso de lá para cá vem e Deus foi dando as oportunidades, né, lá no seminário e após o seminário, depois com o Elo, com o Grupo Elo, e depois com o Logos. O Logos já vai fazer 39 anos já, tem. De modo que... Então, essa vivência tem acontecido assim, Paulo. Certo. E a fonte, a inspiração para compor, é claro que é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, mas você, assim, às vezes tem alguma circunstância e situação que te inspira. Você me contou uma vez que compôs uma música, que acordou de manhã, vendo a natureza e aquilo. Pode contar alguma situação inusitada, que veio um flash, a letra veio, você já foi escrevendo? O que você pode dizer quanto a isso? Isso é uma coisa meio que comum, né, para todos nós, tanto na questão de composição de uma música, de uma poesia, de um verso, ou de uma mensagem, de uma pregação, né, é muito semelhante. A inspiração vem da palavra, e às vezes a inspiração não vem da palavra pelo fato de você estar lendo a palavra naquela hora. Muitas vezes acontece assim. Mas acontece pelo fato de que você presencia uma cena, não é? Muitas vezes eu estava no ônibus dirigindo o ônibus e eu chamava um menino do grupo e eu dizia, escuta, vem cá, por favor, pega um papel, vai escrevendo aí. E eu ia dizendo para ele a letra, eu não pude, claro, não tinha a música, eu ia dizendo a letra e ele ia anotando, e aquilo eu guardava, e depois, mais para frente, eu podia musicar aquilo ali. E muitas vezes a situação que você vê na vida de alguém que você acompanha, o sentimento daquela pessoa, às vezes até mesmo, hoje na live do João e o Estênio, são duas feras, eu acredito assim, duas feras na música evangélica brasileira, eles estavam falando sobre o assunto. E uma das coisas assim tremendas é você ir na Bíblia e você buscar aquela situação que ocorre naquele momento, naquele texto bíblico, naquela história, e você vai por trás daquela história e vivifica e versifica isso, e então faz com que uma música traga viva essa história de uma maneira resumida, né? Mas que ao mesmo tempo seja completa a quem ouve. Então é assim que acontece, né? Pelo menos comigo. Eu não sei com os outros, mas acredito que seja por aí. Por aí, formidável, fantástico. Agora eu queria que você contasse também para os irmãos que estão nos assistindo um pouco da história do Grupo Elo e do Grupo Logos, a transição de um para o outro, a história também um pouco aí do Jairinho, como tudo começou. É interessante isso, Paulo, porque esse meio, a internet e o Instagram especialmente,
ele nos dá essa possibilidade de abrir o jogo com as pessoas. Quer dizer, eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua, né? E não tem enfeite, não tem nada, né? Não. Então nós estamos aqui, eu estou com a minha roupa comum, aliás, qualquer roupa que eu tenha é comum, né? Mas o elo começou. Nós estudamos juntos na Palavra da Vida, Jairinho e eu. Aliás, Jairinho, que foi uma pessoa formidável, Jairinho foi para o seminário antes de mim. Quando eu cheguei, ele me recebeu. E a gente ficou muito amigo, e Jairinho era um músico muito joia. E então nós tivemos oportunidade juntos, mesmo quando seminaristas, de sair com os preletores da Organização Palavra da Vida, né? Naquela época, Valdemar e Haroldo, Rainer, eles saíam e nós saíamos em campanha. Nós íamos pregar o Evangelho, a gente cantava e eles pregavam. E eles eram pregadores formidáveis, evangelistas. E a gente ia junto para as igrejas, e nós íamos em tudo quanto era lugar, escolas, até manicômio a gente foi uma vez. E eu tenho experiências muito engraçadas que aconteceram, mas não vou contar hoje não, nesse lugar. Mas é interessante que a gente canta. Éramos um oiteto, era um grupo assim, um oiteto e um violão. E também tinha um órgão que o Marcos Índios tocava. O Marcos já foi para a glória, mas era muito interessante, sabe? Era um trabalho assim formidável. As igrejas ficavam lotadas e o evangelho era pregado. Toda vez. O evangelho pregado, tinha apelo, enchia ali na frente de pessoas, e só na glória a gente vai saber quantos desses resultados foram reais e foram mantidos. Mas, então, o Jairinho, depois de formado, eu também, cada um tomou o seu rumo, e o Jairinho foi para Portugal. E ele foi para Portugal trabalhar com música lá. Ele foi com a imposição das mãos, a igreja dele, do Dr. Jairo, pai dele, era a igreja dos irmãos, né, a casa de oração conhecida. E então ele foi com a imposição de mãos e foi para Portugal. Não demorou muito, ele estava de volta. E eu não sabia, alguém me avisou que ele estava lá num apartamento em São Paulo, sozinho, e estava muito triste, muito frustrado e tal. E aí eu fui lá. Quando cheguei lá, ele estava sentado no carpete, no chão, porque não tinha móvel nenhum, não tinha nada, e as coisas ainda estavam no navio, né, que estava voltando. E então eu disse: o que há, rapaz? O que houve e tal? E ele disse: olha, Paulo, não deu certo a coisa lá em Portugal, eu pensei que seria de um jeito, foi de outro e tal. E eu falei: mas e daí? Por que você está... Não, eu estou... Poxa, o que eu vou dizer à igreja agora, rapaz? Eu saí daqui há pouco tempo com imposição de mãos. Como é que eu vou lá, agora eu volto desse jeito? E eu falei: meu amigo, olha só tem duas coisas que podem acontecer na nossa vida. Ou Deus erra, ou eu erro. O que você acha? Então, acontece o seguinte: mas quando nós erramos, e isso é comum que aconteça com relação à vontade de Deus, nós nos enganamos. Então eu disse: vai para a igreja e diga para eles exatamente o que aconteceu, não é? Então ele foi abençoado, né, por essa colocação amigável. E aí eu perguntei para ele, ali mesmo, sentados no carpete, eu e ele. E daí eu falei: mas escuta, me diga aqui, o que afinal você foi fazer em Portugal? Não, eu fui trabalhar com música lá, eu ia liderar a área musical, eu estava com os sonhos de trabalhar para que a música tivesse uma qualidade melhor e tal. Aí ele foi expondo todo o projeto, todo o sonho que ele tinha com relação àquilo. Eu digo: rapaz, mas tem um lugar que está precisando muito mais disso do que Portugal, é o Brasil. O Brasil precisa disso, cara. Nós precisamos aqui ter uma música de uma melhor qualidade. Nós temos vergonha de entrar nos estúdios, os estúdios nos menosprezam, sabe? Nós somos evangélicas, sabe? Se é evangélica, então é a música da ralé, sabe? Aí eu falei: não, mas espera aí, rapaz, então o lugar você tinha que voltar mesmo, porque o lugar é aqui.
Eu digo, nós podemos fazer. Quando eu falei, nós podemos, eu estava pastoreando uma igreja naquela época, uma igreja que começamos de zero. E ele disse, você disse nós? Eu digo, eu disse nós, eu estou usando a expressão. Não, coisa não, você disse nós, então você toparia começar um trabalho aqui no Brasil comigo, assim? Eu digo, mas é claro que eu toparia, né? Aí Deus vai mostrar para a gente como é que vai ser, mas eu estou com o coração disposto. E assim, então, começamos a sonhar, ali mesmo, naquele apartamento, sem imóvel algum, nós começamos a sonhar com o Elo, e dali Deus foi abençoando e foi dirigindo as nossas vidas, e mais tarde eu estava ajuntado e começou o Elo, assim. Depois de quase uns 5 anos, Jairinho veio a falecer, houve um acidente automobilístico, foi uma situação muito, muito triste para mim e para muitas pessoas, não é? Eu sou praticamente da família, me considero assim. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 1981. Foi um golpe muito duro para mim, né? Para minha casa, para minha família. Nós morávamos lá juntos, no mesmo lugar, né? E então eu particularmente fiquei numa situação muito complicada, porque para mim o Elo era a minha vida. Era a minha vida total. E agora eu fiquei, desculpe a expressão, com a mão na frente, outra atrás, sem saber para onde ir, o que fazer. E nós não tínhamos condição de continuarmos o Elo por algumas razões que não há necessidade de mencionar agora, mas não havia condição de continuar o Elo. O Elo era uma firma com fins lucrativos, era uma editora musical e literária, então não era, tinha papelada, eu era um dos diretores, né, e tal. Resultado, então eu passei um tempo de muita aflição, buscando a Deus, pedindo a Deus orientação, direção e tal, até que um dia eu não aguentava mais, fui para olha, essa história ninguém conhece, ninguém sabe disso, né? Talvez um dia eu fosse escrever num livro, mas aí eu fui para um acampamento lá em Atibaia, o acampamento da Palavra da Vida, no qual eu trabalhei muitos anos também, vários anos, não muitos. E então, ali eu fiquei sozinho com Deus, e fiquei lá até o quanto eu aguentei. E eu li o exemplo na Bíblia de quem insistia tanto em oração com o Senhor, e eu disse, eu vou insistir, eu só saio daqui com a resposta. Mas eu desanimei porque a resposta não vinha. Mas eu escrevi várias coisas e tal, levei um violão, levei uma coisa, mas aí eu estava desanimado já, com fome, e eu disse, eu preciso ir. Aí eu, decepcionado, eu falei, Senhor, eu não sei porquê, mas o Senhor não me respondeu. Eu vou embora. Eu confesso ao Senhor que eu estou frustrado. Continuo crendo no Senhor, mas estou frustrado. E daí eu senti, eu tenho muita dificuldade de dizer que Deus falou comigo, que Deus fez quando isso não é basicamente diretamente da palavra escrita, não é? Mas eu senti um desejo de reler tudo aquilo que eu havia escrito, e eu fiquei alguns dias, então eu tinha muita coisa escrita, e eu fui relendo. Quando chegou no final, eu entendi perfeitamente. E o resumo era o seguinte, rapaz, você não precisa mudar nada do que você já está fazendo até aqui, você só precisa continuar o que está fazendo. Aí eu disse, mas como, Senhor? Tinha uma firma, a firma acabou, a firma fechou, eu não tenho como fazer. Ele disse, rapaz, em outras palavras, e quem disse para você que eu preciso de firma? Eu preciso de você, eu preciso do seu coração, é você, é a pessoa, é essa a importância. Então, essas coisas, a nomenclatura, os títulos, isso aí vem no meio do caminho aí. Você só tem que continuar fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Você entendeu? Eu disse, claro, Senhor, claro. Então, aí a gente começou, a Bíblia diz muito claramente que na multidão de conselheiros há sabedoria. Amém. E eu tive vários conselheiros, e tenho. Essas pessoas nas quais eu confiei e confio, eu fui abrindo gradativamente com elas o meu coração. E aquilo que eu vinha
sentindo, aquilo que eu vinha experimentando, eu dizia, eu perguntava para um professor, para outro, e então eles iam sendo para mim uma confirmação daquilo que o Senhor estava me dizendo através da sua palavra. Tive muitas experiências com a palavra nesse sentido. Então, nós começamos o Logos. Começamos o Logos em casa, com o pessoal que veio cantar. Eles eram absolutamente voluntários. Eles moravam todos na minha casa e nós comíamos a mesma comida e nós dividíamos pasta de dente e escova. Mas dividíamos as coisas aí e eles estavam felizes. E nós viajávamos num carro, numa veraneio apertada, parecia um carro do circo, com a bagagem e o som todo por cima, um negócio, uma coisa espetacular. Eu acho espetacular, né? E isso foi formidável. Fomos para tudo quanto é lado, no Brasil, em vários lugares, e foi muito bom. E aí os tempos foram mudando, né? E nós chegamos até o tempo, há 5 anos atrás, quando ainda viajávamos com o grupo, mas aí já tínhamos uma estrutura, né, bem grande. Nós tivemos 3 ônibus, tivemos 2 vans, tivemos vários veículos assim, eu sempre dirigindo. O Senhor deu isso aí, deu equipamento. Você viu, mas de onde que veio isso? Como é que vocês conseguiram isso aí? Meus irmãos, eu sempre vivi pela fé. Amém. Eu sempre vivi pela fé. Eu não tenho salário, não tenho sustento, não tenho plano de saúde. Glória a Deus. Não estou aconselhando isso para ninguém. Não me entendam mal. Isso é algo muito pessoal. Eu só estou abrindo o coração com vocês porque a minha vida é pública. Porque a minha vida é aberta para qualquer pessoa, onde ela estiver. De modo que o que o Senhor disse para mim é o seguinte: você se renda a mim e eu vou tratar de você. Eu cuido dos lírios do campo, eu cuidei de você quando você estava no ventre. E eu vou cuidar de você quando você estiver velhinho e não puder caminhar. Eu vou cuidar de você. Glória a Deus. Jeito, porque eu sou o seu Deus. Então, eu creio absolutamente nisso, Paulo. Absolutamente nisso. E eu me sinto muito seguro, muito seguro. Eu poderia contar inúmeras histórias. Eu quero escrever um livro, sim. Me pergunto sobre isso, eu quero escrever, porque há tantas histórias. E uma história atrás da outra, histórias assim não histórias de fé. Eu não sou um homem de fé. Eu sou um homem que creio em Deus, né? E por causa disso, as experiências foram sendo acumuladas, uma atrás da outra. E quando eu olho hoje, mas meu Deus, espera aí. E aquele ônibus, como é que aconteceu? E aquele carro, o primeiro carro que nós tivemos, e o equipamento? E aquele som, e mais aquilo outro. Aí, é infindável, sabe? E eu fico muito feliz. Ô, Paulo, eu vou, se você deixar, eu vou falar aqui o tempo inteiro. Eu estou amando, assim, eu tô amando. É por aí, sabe? É por aí. Não, mas eu vou por isso. Amém. Quem que está assistindo comigo aí não tem vontade de aplaudir? Eu quero aplaudir essa história. O Senhor. A Deus seja a glória, louvado seja o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Ele é o culpado, perdoa a expressão e a brincadeira. Ele é o culpado de tudo isso na minha vida, né? Olha, mas que ia dar um livraço, ia dar, viu? Ó. Eu tô querendo. Uma vez o pessoal da Betânia falou comigo, aliás, 2 vezes falaram comigo. Ô, Paulo, vem cá, você... Rapaz, eu nunca escrevi, eu já plantei árvore, já tive filho, né? E eu já fiz outras coisas assim, mas já escrevi música, mas eu nunca escrevi um livro, né? E eu não sei nem por onde começar. Mas você não precisa começar, você só precisa pegar um gravadorzinho, naquela época você só precisa gravar, e vai gravando e vai falando, e depois a gente faz a coisa aqui, a gente sabe trabalhar com isso e tal. Então, eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo, eu não sei, Paulo, você já escreveu, você sabe das coisas, mas eu não. Então, eu comecei a escrever pelos títulos. Não é? Que coisa interessante. Eu comecei a escrever pelos títulos. Então, os títulos eu tenho.
Porque eu tenho que dividir, o livro tem que ter, assim, na minha cabeça, né, que eu acho, tem que ter, assim, por exemplo, experiências, eu chamaria de experiências de fé, mas são aqueles momentos em que o Senhor supriu, não tinha jeito, não tinha como, não tinha explicação, e o Senhor supriu. Decepções, né? Momentos tristes, momentos de... todos esses momentos aconteceram, né? E, então, eu cheguei a escrever histórias engraçadas também, muita coisa engraçada. Muita coisa engraçada, rapaziada toda dentro daquele ônibus, né? Então, eu acho que seria joia. Não sei, talvez, se essa quarentena continuasse muito mais, eu escrevia mais. Amém, amém. Mas é muito interessante tudo isso. Excelente, muito linda essa história. Louvado seja Deus. Paulo, e agora você podia dar uma palhinha, tem como aí tocar alguns dos seus sucessos aí para o pessoal ouvir, para nós relembrarmos essas grandes canções? Tem. Bom, a gente falou sobre a questão de histórias, né, da Bíblia que a gente escreveu. É uma música que eu já gravei há bastante tempo, o pessoal, muita gente conhece, que fala sobre a história do filho pródigo, né? Então, essa é uma música que todo lugar que eu vou, eu canto, até porque eu tenho certeza que muitas pessoas, nos lugares onde eu fui cantar, eles foram tocados pelo Senhor através da experiência daquele personagem bíblico, não é? que a gente canta e que eu ressalto nessa música. Então, eu vou cantá-la agora. E eu tenho certeza que pode ser uma bênção, né, para a gente que estiver ouvindo aí, tá bom? Deixa eu só soltar aqui. Deixa eu soltar aqui, que eu estava conversando e deixei a coisa mutada aqui, peraí. Essa música, eu não lembro há quanto tempo gravei essa música, não, mas já tem um tempinho já. Talvez você esteja participando dessa live, você esteja ouvindo a nossa conversa e isso possa parecer de certa forma estranha, mas é uma coisa linda. E essa história será marcante para a sua vida também, com certeza. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sem privações tem passado e tudo. Por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. A novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos
tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Essa é a nossa história. Amém. É a história de todos nós. Mas é bom ouvirmos, é bom atentarmos e é bom reconhecermos que um dia chega a hora de voltar para casa. Amém. Glória a Deus. Essa realmente é uma canção incrível e tenho certeza que serviu para consolar muita gente nesse momento. E temos essa visão, né, Paulo? Somos peregrinos, né? Nossa pátria não é aqui. E um dia iremos estar com o Pai. É verdade, é verdade. Aqui é só passagem. Aliás, eu estava pensando hoje, quando estava pensando na nossa live, né? E você é um excelente pregador, alguém conhecedor da palavra, das escrituras, eu estava pensando no meu coração, como tem sido bom esse momento para a divulgação do Evangelho. Amém. Como nós temos chegado bem mais longe. Eu fico pensando assim, quando a gente gravava um trabalho, tinha alguma coisa que a gente chamava de lançamento. Ah, vamos fazer o lançamento do CD tal, do disco tal. Então a gente ia alocar um ambiente específico e nós fazíamos toda uma preparação. Eu me lembro de lugares que tinha que fazer cenário, que tinha que preparar, tinha que trazer os músicos e tudo mais. E eu lembro que nesses lugares a gente colocava algumas pessoas. Às vezes era um lugar tão caro, era um lugar coisa, e não colocávamos tanta gente. E às vezes também vamos pregar numa igreja, e a igreja é uma igreja pequena, às vezes uma igreja grande, uma igreja pequena, mas a igreja, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 500 pessoas, 400 pessoas, varia, 200 pessoas, varia muito, né? Mas eu fico pensando, nós estamos aqui conversando agora, de uma forma tão tranquila, né? Você na sua casa, eu aqui na minha, e nós estamos repartindo a nossa casa com quantos possam nos ver. Amém. E essa oportunidade do Evangelho é tão grande, sabe? É tão profunda. E eu fico pensando assim, talvez em algum momento alguém vá refletir que não são esses aparatos, que não são essas coisas. Elas têm o seu valor, evidentemente. Eu não sou crítico a isso necessariamente. Mas o Senhor está mostrando para a gente a independência de todas essas coisas. Não é? A simplicidade,
Eu estou vendo que os músicos hoje, eles não estão necessariamente... Eu estou cantando aqui, eu estou cantando com playback aqui, mas se eu pudesse tocar o meu violão, também pegar o violão e estar fazendo aqui, porque não importa se eu errasse ou se eu não errasse, ninguém está esquentando a cabeça com isso, está entendendo? Nós estamos esquentando a cabeça que aquilo que a gente esteja fazendo seja verdadeiro. Amém. Não tem teatro, não tem pintura no rosto, não tem maquiagem, não tem nada disso. É aquilo que a gente é, na verdade, sabe? Não se pode esconder. Então, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, sabe, Paulo? Eu creio que a gente vai repensar muitas coisas, a igreja vai repensar muitas coisas. Eu tenho ouvido várias mensagens de vários preletores, bons preletores, falando sobre a questão do fim do mundo, porque essa é uma questão, né? Quando essa questão de pandemia está entrando nas casas através dessa mídia muito estranha, muito esquisita, né? Muito mentirosa. Então, quando isso entra na casa das pessoas e as pessoas estão apavoradas, especialmente se não conhecem o Salvador, porque se alguém não conhece o Salvador, qual é a sua esperança? Ele tem medo da morte, ele não sabe nada da morte. Ele não sabe nada da vida. Então ele me espera um pouquinho, tem alguém me chamando lá fora, eu vou precisar atender só. Rapidinho. Tudo bem, vai lá. Desculpe, mas eu não posso deixar. Tudo bem, tudo bem. Rapidinho. Desculpe, isso faz parte. Tranquilo. Muito bom. Vocês estão gostando, pessoal? Quem está gostando, comenta aí. Diz se está gostando, se não está gostando. Oi, Paulo, eu voltei. Eu voltei e trouxe isso aqui na minha mão para mostrar para vocês. Olha, todo mundo está nos assistindo. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma vasilha cheia de amor. Isso aqui é uma vasilha cheia de amor. Amor dos meus vizinhos. Amor das pessoas que sabem que eu estou em casa sozinho. E eles vêm, de vez em quando, trazer essas coisas assim para mim. Eu louvo o Senhor de todo o meu coração. Amém. Essas pessoas. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Amém. Esse é o Evangelho. Amém. Você entende? Aquele que move os nossos corações assim, né, nessa verdade. Amém. Realmente, a nova vida que Cristo concede ao pecador, uma mente transformada, um coração transformado para viver nessa terra é algo imensurável, né, Paulo? Um amor que nos contagia, uma paz que nos domina, que está acima das tribulações, acima do físico, acima da matéria, e é uma esperança além do dinheiro, além do prazer. Com certeza, Paulo. Eu estava falando com você antes de sair. Eu tenho ouvido a respeito das coisas de escatologia, mais necessariamente falando, mas eu tenho sentido uma falta de ênfase no arrebatamento da igreja. Sabe, a gente fala sobre o reino de Deus que será instaurado aqui e tal, mas não temos tido, eu não tenho ouvido uma ênfase bem grande a respeito do arrebatamento da igreja, né? Então, mas esse é um outro assunto, não é um assunto que a gente deveria entrar agora. Mas, de qualquer modo, isso é muito importante, que as pessoas, via internet, estejam ouvindo essas coisas.
Porque eu sei que ninguém é trazido à força para o reino. Ninguém é trazido à força para Jesus. Tem pessoas que vão ouvir o evangelho a vida inteira e não tomarão uma decisão. Amém. Mas tem outros que, ao ouvirem o evangelho e em ouvindo o evangelho, eles vão ser chamados, não é, para participarem dessa vida nova. E eu não posso perder a oportunidade. Cada lugar que eu vou, eu sei que nós temos muitas pessoas nos assistindo agora. E eu já tive experiências, Paulo, muito interessantes com pessoas que muitas vezes receberam um CD nosso, mas não gostavam de crente de jeito nenhum, e não queriam ouvir aquele CD porque sabia que era de crente. Mas quando, uma oportunidade, foram ouvir aquele CD, aquelas músicas, então Deus tocou o coração e essas pessoas tomaram decisão ao lado de Cristo Jesus. Então, de repente, você está ouvindo nossa live aí, você está participando da nossa conversa muito aberta, muito franca, e eu diria a você, como é que está a sua vida com o Senhor? Como é que está a sua vida com Deus? Eu não estou falando da igreja, não estou falando de participar de movimentos, de coisas assim, mas eu estou falando sua vida com Deus mesmo, sua comunhão com Deus, sabe, a busca da palavra, a busca do consolo de Deus para a sua vida. Quando chegar o tempo da dor, como é que vai ficar? Paulo, eu estou dando graças a Deus. Eu nunca passei na minha vida o tempo que eu estou passando agora. Mas eu posso dizer para você com propriedade, rapaz, Deus está perto e muito perto. E muito perto. Graças a Deus. Uma vez, quando escrevi uma música para Jairinho, uma das frases da música dizia assim, é nessas horas mais difíceis que sinto Cristo me enxugando o rosto e motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar para trás. Né? E é assim que a coisa vai indo. Paulo, eu não estou cuidando do tempo, eu não estou vendo... Não, nós temos... o Instagram é limitado, nós temos aqui, deixa eu ver, nós temos mais 8 minutos. Olha como 8 passa. Minutos? Caramba, já está acabando, puxa vida. O Instagram permite só 1 hora, né? Diga aí, e assim, Paulo. Só completando o que você disse, eu tenho dito também nas oportunidades que eu tenho, e para aqueles que estão nos vendo, né? Há um vírus, há uma infecção muito pior que o coronavírus, né? E ela se chama pecado. Enquanto um mata o corpo, o outro tem poder de matar a alma. Com e certeza. Só um antídoto para esse vírus. E o antídoto é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para aqueles que estão nos assistindo, eu tenho absoluta certeza que uma das razões de Deus permitir todo esse caos, meu querido irmão, ou amigo, simpatizante da nossa fé, é fazer você voltar seus olhos para Cristo. Não há esperança nessa terra fora de Cristo, fora do nosso Salvador. Se achegue a Ele com fé, com arrependimento, Ele pode perdoar os seus pecados e te dar algo maior que a cura, maior que a prosperidade financeira, a vida eterna. Não é, Paulo? Não é isso? Bem, Paulo, você tem toda a razão. Eu vejo as pessoas e eu tenho que ver o coração das pessoas à vontade. Essa pandemia tem feito tanta gente está orando, está rezando, está intercedendo, está fazendo e tal. Mas há uma busca específica de Cristo Jesus através da palavra, do conhecimento dele como é, não como uma força, não como alguém poderoso, ele é poderoso, mas tem todo um plano de salvação, tem a razão pela qual Jesus Cristo veio a esse mundo, a razão pela qual ele morreu naquela cruz, a razão pela qual ele derramou o seu sangue, a razão pela qual ele criou uma igreja. Tudo isso tem uma razão específica e é preciso se conhecer a respeito disso. Ô Paulo, eu sempre... Vamos cantar mais uma? Exatamente, isso que eu ia dizer, porque as pessoas reclamam que a gente fala muito e não canta, mas é que tem a ver aí, então eu vou... Claro! O Evangelho, já que nós falamos sobre isso, Amém. Né? Deixa eu cantar sobre essa questão muito importante, sem dúvida alguma.
Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era cego, agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus, e Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra um homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolher. E é por isso que eu não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Louvado seja Deus, glória a Deus. É bom cantar, rapaz, a gente canta com a vontade, porque cantamos verdade, produtos na nossa vida. Amém. Infelizmente, nosso tempo está terminando, Paulo. Eu quero terminar fazendo uma oração. Se cortar, vai cortar com a nossa oração. Okay, mas, irmãos, eu quero louvar a Deus. Hoje vocês puderam conhecer um pouco, não do cantor, mas do homem, do marido, do servo, Paulo, um pouco do seu coração, da sua intimidade, dos perrengues que ele já passou. Foi uma conversa muito divertida, muito calorosa e regada com fé, com graça. Muito obrigado, Paulo, por estar conosco esse tempo. Eu que agradeço. Obrigado a vocês, gente. Obrigado. Continuem orando por nós, especificamente por minha esposa. Eu creio que Deus pode reverter esse quadro. Muitas vezes confesso a vocês que isso que os nossos olhos veem brigam dentro da gente com a nossa própria fé. Mas a fé é muito mais poderosa do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Amém. Né? Então, continue orando. Insista em oração. Insista batendo na porta.
Tá bom? Paulo, ora para a gente, por favor. Vamos orar então. Você que está em casa, fecha os olhos, curva a cabeça. Amém. Senhor Deus, nós cremos na sua soberania, na sua grandeza, na sua majestade, mas também cremos no seu amor, na sua misericórdia. O Senhor é um Deus todo misericórdia. E eu quero apresentar, Senhor, a vida desse casal, Paulo, em especial sua esposa, Senhor. Sim. Não há, Senhor, nada muito difícil para o Senhor. Tu podes mudar tudo com o poder da sua palavra. Isso, Pai, nós rogamos que o Senhor esteja com essa irmã nesse tempo. E se é a sua vontade, não haverá nenhuma dificuldade para o Senhor tirá-la dessa situação. Se o Senhor quer receber glória, curando, operando um milagre, trazendo-a de volta, que assim o seja. Todavia, se o Senhor quer receber glória de uma outra maneira, que importa, Senhor? Importa que tu sejas glorificado. Amém. Pai, que o Senhor conforte o coração do Paulo e dê ele sabedoria e graça para conduzir todo esse momento. E que no final, Senhor, o seu reino possa avançar através dessa situação. Muitos possam vir à fé, Senhor, e o Senhor ser exaltado. Descansaremos em Ti, na sua fidelidade e nas suas grandiosas promessas, sabendo que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido Paulo. Amém. Muito obrigado, Paulo, aí. Um abraço para você, um abraço para toda a família. E continuemos aí nos guardando nessa quarentena, mas ao mesmo tempo andando por fé e fazendo a vontade de Deus. Tá bom? Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a todos. Quem sabe a gente não faz uma segunda vez só de louvor, viu? Vai ser uma benção. Deus abençoe. Tchau, tchau.